Olá, amante do terror. Você lembra do vídeo que eu falei que os Irmãos Morte eram os seres mais antigos da existência? Pois é, a verdade é que eu não poderia estar mais errado, porque agora eu vou lhes mostrar os verdadeiros seres mais antigos e genuinamente mais poderosos do que qualquer ser que já existiu, existe e ainda vai existir. E sabe por quê? Porque eles são os autênticos criadores da criação. Na verdade, tudo o que existe hoje não passa de mera falha, mera fagulha do que já um dia foi a criação. Tudo o que nasceu da árvore da criação é só uma pequena fração do que um dia já fora criado. Cada deus, cada entidade, cada SCP, para eles, não é absolutamente nada. Estou falando de Sephiroth e Qliphoth, podendo ser conhecidos como a mais brilhante luz e a mais profunda escuridão. Isso era antes de qualquer tipo de conceito existir. Na verdade, antes de qualquer coisa existir. O princípio. Qliphoth era nada e tudo. Uma casca vazia, escura e sem consciência. É difícil explicar algo que existe, mas ao mesmo tempo não existe. É difícil descrever algo que não tem descrição. Qliphoth simplesmente é e não é. Ele não pensava, porque não havia nada o que pensar. Ele não se mexia, pois não havia para onde se mexer. Não falava, pois não havia nada o que falar. Não via, porque não havia nada o que ver. Ele não estava vivo nem morto, porque não existia o conceito, a linha que separava os vivos e os mortos. Os três irmãos nem sonhavam em existir, pois não havia propósito para sua existência. Qliphoth não tinha certeza do que era, não ainda, e mesmo assim, ele era feliz. Do outro lado da moeda, temos um único, radiante e quente ponto do que viria a ser conhecido como luz, chamado por todos de Sephiroth. Sephiroth não tinha um corpo, mas era justamente por isso que ele estava livre para explorar o princípio. Ele era como um pintor, um desenhista, e o princípio era a tela, e ao mesmo tempo uma fonte de conhecimento. Ele via e circulava todas as formas e padrões e os guardava na mente, adquirindo conhecimento sobre o princípio, algo que somente ele podia ver. O próprio ato de ser era algo abundante, maravilhoso. Porém, não havia ninguém com quem ele pudesse compartilhar esse sentimento, esse conhecimento. E, por isso, apesar de Sephiroth estar muito satisfeito com o estado atual, ele ainda não estava feliz. Enquanto vagava pelo princípio, inevitavelmente Sephiroth acabou se encontrando com Qliphoth, e o encontro entre os dois acabou resultando em Qliphoth e Sephiroth tomando consciência do que eram. Qliphoth era frio, demente e escuro. E logo após saber disso, a sua carne se espalhou por toda a vastidão do princípio, espalhando a matéria, criando o início do cosmos. Porém, o cosmos ainda era escuro e frio sem a presença de Sephiroth. Além de completamente vazio, era somente um breu infinito. Porém, Sephiroth agora tinha a completa consciência de que era algo incorpóreo. Só que agora tinha ganhado um sentido, uma coisa para dar contexto à sua luz, a matéria, o vazio cosmos. Uma coisa para compartilhar as maravilhas do princípio, para iluminar e aquecer. E assim, Sephiroth e Qliphoth se juntaram, e a união entre a matéria e a luz forjaram a criação. Não temos certeza do que é exatamente a criação. Pode ser tanto um ser surgido a partir de Sephiroth e Qliphoth, ou pode ser um conceito abstrato também surgido dos dois. De todo modo, a criação obteve o conhecimento de Sephiroth e a matéria de Qliphoth, e juntando os dois, tinha em mãos o poder de criar tudo. E como criou? Ela começou com uma explosão, e dessa explosão veio a criação e a separação dos conceitos, tipo luz e escuridão, rápido e lento, entre outros. Depois, ela foi para a criação dos estados da matéria, o sólido, o líquido e gasoso, fazendo a separação das ondas, das partículas, da matéria e energia e do movimento e quietude. Depois foi para os átomos, quarks, baryons e não baryons, força e resistência, e nisso o micro estava feito. Agora, tendo o micro, estava pronta para ir pro macro, e usando das propriedades básicas da matéria, ela fez os planetas e o vácuo, estrelas e singularidade, poeira e plasma, entre outros. Depois, a criação concebeu a vida e a morte, tanto vegetal quanto animal, assim demarcando os limites entre os vivos e os mortos. E depois de conceber a vida e a morte,
a criação criou o individualismo, com cada ser vivo sendo algo único, demarcando a alma e mente, os sentimentos e os pensamentos. Depois de tudo, a criação pôde finalmente descansar. Dos jardins praticamente infinitos da criação, onde ela concebeu seus filhos, foram surgindo 4 tribos de 4 diferentes raças. Os gigantes de pedra nasceram dos jardins de pedra, poderosas feras que passavam pelas montanhas imensas como se fossem colinas e oceanos inteiros como se fossem lagos rasos. E em nome da criação, eles esculpiram as montanhas de pedra e os rios e desfiladeiros, até mesmo moldando a terra em várias formas. Dos jardins lamacentos surgiram os Shedin, criaturas belas e coloridas, tanto na aparência quanto na personalidade. Eles garantiam que toda a beleza da terra da criação fosse mantida. Dos jardins arenosos surgiram os anjos, seres luminosos de pura energia e matéria. Eles tinham o papel de julgar os seres que andavam e rastejavam, garantindo que eles não se desviassem do caminho da virtude da criação, e todos que não quisessem seguir, eles tinham o trabalho de os guiar de volta. Através do barro, das mãos dos gigantes, da limpeza dos Shedin e da sabedoria dos anjos, foi criada a 4ª raça, o Homem. O Homem era o favorito da criação. Ele foi responsável pela criação de diversas estátuas, diversos templos, diversos rituais e rezas para a reverência da criação. Ele quem entregou diversos presentes à terra, como frutos, diversas plantações, grãos e gados. Esses eram tempos de paz em toda a criação. Séfiros olhava tudo de cima, iluminando tudo. Entretanto, Qliphoth estava assustado e confuso, e todo esse medo e confusão se converteu em um profundo ódio. Todo esse tempo de paz iria chegar ao fim no momento em que Qliphoth começasse a se mexer. Como ele era a base vital de toda a matéria, ele se mexer causaria uma catástrofe em escala cósmica. Toda a matéria e até mesmo o vácuo iria se colapsar. E foi exatamente isso que aconteceu. Qliphoth acabou se mexendo, e os primeiros a sofrerem com isso foi a própria criação e os gigantes de pedra, que tiveram a sua pele rachada e um líquido muito nocivo começou a nascer em seus corpos. Logo então as gemas que fixavam as suas formas ficaram opacas e sujas. Resumindo, os gigantes ficaram loucos e cegos pela dor e tristeza. Logo então, os Shedin perderam as suas cores, tanto na aparência quanto da personalidade, se tornando seres amargos que se contorciam e com as suas convulsões desesperadas, eles afiavam as garras e os chifres, se tornando criaturas medonhas. O sofrimento do homem aconteceu de forma sutil. Logo quando Qliphoth começou a se mexer, a sociedade foi levada à amargura e medo. Os anjos tentaram reverter os desastres, mas a sua luz foi diminuindo até que se apagasse completamente e virassem apenas estátuas de vidro. Séfiros, então vendo que tudo poderia voltar ao vazio se a criação fosse despedaçada, recrutou os homens e gigantes para os guiar através da corrupção que estava sendo instaurada por Qliphoth. Séfiros preparou a criação para a batalha contra Qliphoth por 114 gerações, até que a última árvore fosse cortada para a construção das ferramentas. Assim que isso aconteceu, os Shedin, enlouquecidos, declararam guerra contra seus irmãos, fazendo parte do exército de Qliphoth. Foi uma guerra sangrenta sem um vitorioso, e no fim sobraram apenas 25 homens e 7 gigantes. Os Shedin foram todos mortos, porém ainda restava um ser, chamado de O Verme, ou The Worm, que engoliu todos os 25, só restando os gigantes. E no fim, Séfiros não viu outra opção senão despedaçar a criação, arrancando a carne e vísceras de Qliphoth, que era uma coisa que ele não queria, mas teve que fazer. E assim tudo voltou ao vazio novamente, e tudo que Qliphoth era agora era apenas restos imortais, mas ao mesmo tempo sem vida alguma, e por isso nunca mais iria se mexer. E com esses mesmos restos, Séfiros ficou tentando recriar a criação, mas em nenhuma das vezes ele conseguiu fazê-la voltar ao que era antes. Tudo parecia corrompido, amargo, imperfeito e falso.
Então ele enterrou os restos de Qliphoth nas profundezas do nada absoluto, e a partir daí acontece toda a história que o conhecemos. Sephiroth e Qliphoth são os dois deuses primordiais que existiam antes mesmo dos Irmãos Morte existirem. Eles eram os seres mais poderosos de todo o multiverso SCP. Sephiroth é como a representação da luz, aquele quem concede a vida, aquele quem concebeu a própria criação. Qliphoth é como a representação da escuridão e, como tal, é a representação da própria matéria, do físico, a base vital de tudo o que é tocável. Sephiroth foi o único que restou depois da queda da primeira criação e da possível morte de Qliphoth, assim sendo o ser mais poderoso do multiverso, estando além de todo e qualquer conceito, já que ele existia antes mesmo dos conceitos existirem. Ele está além da narrativa do verso, observando tudo de fora. Todo e qualquer ser concebido foi graças a ele. Tudo foi concebido por ele. Ele quem direta e indiretamente decidiu quem seria o quê, qual ser seria mortal e qual seria um deus. Assim sendo o criador absoluto de todo o verso SCP, mas um criador que errou com a sua criação, pois ela nunca ficou do jeito que era para ser. Tudo o que vemos, tudo o que sabemos, sempre esteve errado.